Eu, porém, no meio de vós, sou como aquele que serve. Emmanuel intitula o seu comentário O Grande Servidor. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao Reflexão com Emmanuel, esse momento rápido em que nós abrimos espaço na nossa mente e no nosso coração para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos ajuda sempre a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. E hoje nós trouxemos para a nossa reflexão um desafio, uma situação que é importante que nós busquemos realizar, que é pensar na figura do Cristo, pensar no que Jesus fez, pensar em como ele agiu. Por que isso é importante? Se nós queremos ter o Cristo como modelo, como guia, é importante a gente refletir, vez ou outra, se não mais frequentemente, naquilo que Jesus fez, naquilo que ele disse, em como que ele se comportou, porque se Jesus é um modelo para todos nós não só podemos, mas como precisamos analisar a conduta do Mestre em diversas situações, a fim de que nós, de fato, tenhamos como um modelo para o nosso padrão de conduta. E quando nós olhamos a figura de Jesus, é curioso, porque Jesus, quando veio para o mundo, apesar da sua estatura espiritual, apesar da sua posição, apesar de todo o conhecimento que ele tinha, da luz que ele irradiava, ele não veio para mandar, ele não veio para determinar, ele não veio para coagir. Jesus não veio impor nada. Ele mesmo nos disse que veio na condição de servo de todos. E aqui há uma lição importante, porque quando a gente pensa no processo de transformação que a mensagem de Jesus trouxe para nós e para milhares de outras pessoas, milhões de outras pessoas, isso deriva dessa postura de Jesus, da escolha que ele faz conscientemente em relação a como ele vai impactar as criaturas que conviveram com ele. E esse impacto ele é tão profundo que ele reverbera até os dias atuais nas nossas vidas. Nós não lembramos de ter convivido diretamente com Jesus, a maioria de nós. A gente tem a ideia do Cristo como aquilo que a gente tem dos seus ensinos. E é curioso, porque Jesus não escreveu nada, mas mesmo assim, as pessoas com quem ele conviveu, as pessoas que foram tocadas pelo que ele fez, são pessoas que ficaram tão profundamente impactadas que converteram aquela experiência no que chegou para a gente até hoje dos relatos, inicialmente orais, escritos e depois sistematizados, canonizados nos textos do Novo Testamento. Mas foram essas experiências que as pessoas tiveram com Jesus que fizeram com que elas tivessem essa transformação ao ponto delas registrarem isso. E por isso, quando a gente pensa na figura de Jesus, Jesus não transformou os outros com palavras simplesmente. Jesus agiu. Jesus não ficou distante daqueles que ele queria transformar, daqueles que eram os seus, como ele disse no Evangelho, nenhuma das ovelhas que o Pai me concedeu se perderá. Ele não se afastou, ele veio para o convívio das pessoas e através da prática, através do sacrifício, ele escreveu a sua mensagem, não em textos, não no material perecível do pergaminho, do papiro, da tinta da época, mas naquilo que há de mais duradouro no universo, que é o coração da criatura humana. E agora é esse ponto que eu gostaria de aprofundar um pouquinho nessa nossa reflexão. Porque quando nós falamos em influenciar, em contagiar as pessoas para o bem, em auxiliar, em servir, Jesus se colocou na posição de servo. Quando nós nos colocamos nessa posição de servir, o que isso significa? Porque ser servo não é simplesmente a gente ser subserviente. Ser servo é a gente auxiliar. Mas o que significa esse auxiliar numa dimensão mais profunda? Porque não é simplesmente a gente abordar as outras pessoas com conhecimentos, com informações, com palavras. Isso é importante, tem seu valor, nada de errado com isso. Mas existe um elemento fundamental que ele é muito mais poderoso do que qualquer outra dessas ferramentas. É o que nós fazemos as pessoas sentirem.
Isso mesmo. Porque uma pessoa ela pode se esquecer do que você disse, ela pode se esquecer do que você fez, pode até esquecer de quem você é, mas ela nunca vai esquecer daquilo que você a fez sentir. Não é assim? Se a gente encontra com uma pessoa e essa pessoa ela se sente amada, ela se sente respeitada, ela se sente acolhida, ela se sente amparada, essa pessoa nunca vai esquecer essa experiência. Aquilo vai ficar gravado tão profundamente na alma dessa pessoa que vai contribuir para o que ela será no futuro. Por essa razão, quando Jesus passou entre nós, ele não se limitou a palavras, não se limitou a exortações, ele vivenciou, ele praticou, ele se sacrificou, porque o que ele fez mudou a maneira como as pessoas que estavam convivendo direto ou indiretamente com ele se sentiam. Por isso, quando nós estivermos pensando em servir, em auxiliar, lembremos desse nível mais profundo. Porque não é meramente, novamente, nada de errado com isso, a gente se limitar às exortações, às palavras, a gente fazer alguma coisa, mas devemos estar preocupados com o que é que nós estamos fazendo a pessoa sentir. O que é que nós queremos que ela sinta? O que é que nós desejamos? E aqui vai uma pequena observação, porque se eu quero que uma pessoa se sinta de uma determinada forma, eu preciso ter clareza daquilo que eu quero. O que eu quero que a pessoa sinta. E eu preciso analisar o meu comportamento para que aquele comportamento seja algo que esteja coerente com o que eu estou buscando fazer a pessoa se sentir. Vou dar um exemplo para o nosso dia a dia. Às vezes um pai, uma mãe, eles querem que o filho se sinta acolhido, se sinta protegido, se sinta feliz. Mas aí na hora de abordar, a gente acaba utilizando um comportamento que é um comportamento recriminatório, coercitivo, que desconsidera o que a pessoa pensa, o que ela sente, o que ela está buscando. E a nossa atitude ela fica desconectada daquilo que nós de fato queremos que a pessoa sinta. Já não aconteceu com você, que está nos assistindo, que está nos ouvindo? Às vezes a gente até quer que a pessoa se sinta bem, mas na hora que a gente vai fazer as coisas, na hora que a gente vai se comportar diante dela, na hora que a gente vai dar o nosso exemplo, na hora que a gente vai auxiliar essa pessoa, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Então, esses dois elementos, eles são importantes. O que eu quero, como eu quero que a pessoa se sinta e o que eu estou fazendo. Só que aí tem um pequeno detalhe. A gente não pode determinar exatamente como a pessoa vai se sentir naquele momento. Mas a gente pode ajustar o nosso comportamento. E aqui é a chave importante. Se nós queremos que alguém se sinta de uma determinada forma, nós não devemos ter uma única alternativa de comportamento, de postura. Porque pode ser que a gente não tenha escolhido a melhor alternativa. Pode ser que a gente tenha escolhido uma via de ação que, ao invés de fazer a pessoa se sentir bem, vai fazer ela se sentir mal, vai fazer ela se sentir criticada, menosprezada, vai fazer com que ela se sinta não reconhecida, não entendida. Então, é importante que a gente vá ajustando o comportamento, a postura, para que ele se aproxime do resultado que nós queremos. Lembrando, obviamente, que a gente não vai determinar o que a outra pessoa sente. Mas se a gente tem mais de uma alternativa, se a gente tem mais ferramentas na nossa caixinha de ferramentas, as chances são muito maiores de obtermos o êxito em fazer a pessoa sentir aquilo que nós queremos que ela sinta. Que ela se sinta amparada, protegida, que ela se sinta amada, que ela se sinta respeitada. Por isso, não existe uma única forma de agir quando nós estamos buscando que a outra pessoa se sinta de um determinado modo, porque as pessoas são diferentes, elas reagem de maneira diferente. Mas é importante que nós tenhamos essa consciência do nosso papel. Ou seja, Jesus, quando passou pelo mundo, ele transformou o mundo não porque ele mandou, não porque ele obrigou, não porque ele impôs, mas porque ele se tornou servo de todos e nesse serviço ele impactou profundamente a maneira como as pessoas que conviviam com ele, direto ou indiretamente, se sentiam na presença do Mestre. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário de Emmanuel que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27, e nos diz:
Eu, porém, no meio de vós, sou como aquele que serve. Emmanuel intitula o seu comentário O Grande Servidor. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a afeição do servidor. Legou-nos o Evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Mestre, tomou o próprio coração para a sua cátedra. Enviado celestial, não se detém num trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-la. Fundador da Boa Nova, não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas, mas estende-a e consolida-lhe os valores com as próprias mãos. A prática é o seu modo de convencer, o próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem e modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações, é servir sempre como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. Uma bela página de Emmanuel, nos ajudando a compreender essa característica do servo, que foi o título que Jesus utilizou para ele mesmo. E gostaria de te fazer um desafio, uma proposta para o dia de hoje, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que você preste atenção aonde você está, seja um ambiente familiar, de trabalho, convívio social, como você quer que as pessoas se sintam. Sabe aquela pessoa quando você está pagando o ticket do estacionamento, você está no caixa da panificadora, da padaria, do supermercado, como é que você quer que aquela pessoa se sinta nesse contato breve ou às vezes um contato mais prolongado que ela teve com você? Vamos refletir um pouquinho nisso e como a nossa postura ela está coerente com esse nosso desejo. Se nós queremos que a pessoa se sinta bem, se ela se sinta respeitada, nós estamos agindo de acordo com o que nós queremos e buscar ajustar o nosso comportamento para que ele seja coerente com como nós queremos que as pessoas se sintam quando elas estiverem na nossa presença, na nossa companhia. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.